No versículo 7 diz: nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. O próprio Deus fala que a esses discípulos, eles ouvem de forma bem nítida: a ele ouvi, a esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ele está dizendo o seguinte: obedeçam, a vida de vocês deve ser em obediência a ele. Ouçam o que ele vai dizer, ouçam o que ele tem para vocês. Aleluia. E o texto fala que veio uma nuvem. Você lembra do deserto, quando eles saíram do Egito e entraram no deserto? Aí veio sobre eles o quê? Uma nuvem. Amém ou não amém? Uma nuvem. Então na travessia do deserto existia uma nuvem. Agora imagina, o deserto, ele vai de um calor absurdo, a um frio absurdo. Durante o dia um calor insuportável no deserto, insuportável. E durante a noite um frio insuportável. Mas lá em Êxodo 13, 21 diz: o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Agora você imagina, durante o dia, no deserto, Deus coloca uma brisa, porque não existia ali aquele calorzão, existia ali uma brisa, aquela nuvem enorme cobrindo toda aquela multidão. Isso gerava uma brisa, um local onde se estava bem, tá? Então não tinha aquele calorzão, porque essa nuvem estava impedindo que o calor passasse por ela. Mas o texto diz que o Senhor ia adiante dele, de dia numa coluna de nuvem, ou seja, de dia o Senhor ia com eles, durante o dia era nuvem, durante a noite era coluna de fogo. E quando eu penso nessa coluna, nessa nuvem, queridos, se era o Senhor que ia com eles e tinha ali uma nuvem, quem é o Senhor? Uma nuvem? Não, ele não é uma nuvem, ele ia na nuvem. Mas eu penso que, como nós não temos como ver a glória de Deus, não temos como estar diante do impacto da glória de Deus, então aquela nuvem seria como um filtro, para que Deus estivesse com eles, sem que eles recebessem esse impacto da glória de Deus, da qual eles não aguentavam, eles não suportavam. Tão grande era o peso dessa glória, mas ele estava lá. Mas à noite não precisava de nuvem, porque à noite esfriava muito. Aí o que é que tinha? Uma coluna de fogo, para iluminar e para aquecer. Então, Deus é exatamente esse, que Ele faz em nós aquilo que nós estamos precisando. Está frio, Ele aquece. Está quente, Ele ameniza. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Então no versículo 8 diz: de repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. É interessante, queridos, que Jesus, ele tinha fazia parte da vida de Jesus.
Não conta para ninguém, tá? Agora você imagina o desafio. Ele cura um paralítico, aqui lá do tanque de Betesda, chega para ele, cara, 38 anos que está lá, há 38 anos, agora ele sai de lá. Jesus deu uma tarefa mais difícil para ele do que propriamente a cura, ele ficar calado. Diz, não conte nada para ninguém. Jesus cura o cego e diz, não conta nada para ninguém. O leproso, não conta nada para ninguém. Ah, pastor, por que Jesus queria tanto segredo? Por que esse segredo que Jesus queria? Não é questão do segredo, é que Jesus, ele estava para cumprir um propósito. E estavam querendo pegar Jesus de qualquer jeito. E, por incrível que pareça, para a religião, para os saduceus, fariseus, para esse pessoal, alguém ser curado era uma agressão. Quantas vezes Jesus foi questionado, foi afrontado, porque curou no sábado. Tem tantos dias para curar no sábado. Hipócritas. Qual de vocês, que se um jumento ou um boi cair numa vala, vai deixar para tirar no outro dia? O que é mais importante? Um boi ou uma alma? Então, queridos, Jesus é aquele que fazia e ensinava. Por isso Jesus, ele sendo não apenas o portador da graça, mas ele é a graça em pessoa. Então ele nos ensina, ele a graça, eu já vi muitas vezes essa tese, essa teoria, de que a graça é um favor imerecido, e é muito pouco só isso, dizer que a graça é apenas um favor que a gente não merece. É muito mais que isso, é muito mais que isso. A graça é a influência do próprio Deus em nossas vidas, nos fazendo parecer com Jesus. É por isso, queridos, que independente da cor da nossa pele, da nossa altura, da nossa posição social, independente de qualquer coisa, o importante é que nos estejamos parecendo com Jesus. Mas como? Com os olhos verdes, lindos que ele tinha? Não, ali foram os olhos que botaram nele, como botaram também esse fraldão, porque Jesus, sendo judeu, não havia possibilidade dele ter os olhos verdes daquele jeito, não tinha possibilidade. O tipo normal de um nariz bem afilado, que é pintado, não, Jesus era narigudo, sabe? Nariz é o normal do judeu, ele é dessa forma. Então Jesus, ele era tão parecido com os outros, tão parecido, que precisou o beijo de Judas para demonstrar quem ele era, porque ele vinha na multidão, queridos, e não dava para dizer, aquele ali é diferente. Não, ele estava igualzinho aos outros. Aleluia. Então Judas, para identificar, foi lá e deu o beijo. Então Jesus, queridos, não era, lá em Isaías 53, fala que não havia nele formosura alguma, não havia nada nele que nos atraísse, era um homem de dores, um homem foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Falando de Jesus. Então Jesus era um homem de trabalho, igualzinho os outros. Quando ele fala que não havia essa beleza, ele está falando que não havia um destaque. Você olhar assim, era um destaque. Não era esse destaque, ele era igual aos outros. Porque desde o seu propósito de descer à terra, era propósito dele se parecer com você.
Era propósito dele se parecer comigo, com cada um de nós. Agora, no mínimo, nós precisamos ter um propósito de nos parecer com ele. Amém? Mas como? Fisicamente? Não. Nos atos de justiça, na graça. Olhando e acusando? Não. Olhando e tendo misericórdia. Olhando e intercedendo. Olhando e perdoando. Olhando e amando. Olhando e trazendo vida a essas pessoas. Amém? Então Deus tem colocado em nossa vida, em nossa alma, uma palavra. Ele diz que nós, em Jesus, Ele nos deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Portanto, cada um de nós temos essa palavra da reconciliação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Baixe suas cabeças, queridos. Oh, Paizinho, Deus amado, Deus bendito, te glorifico, Senhor, pela tua bondade, por tuas maravilhas, ó Deus. Eu te agradeço, Pai, por Jesus ter vindo à terra, Senhor, ter se feito gente, como a gente, ó Deus, e se dar naquela cruz, assumindo uma culpa que não era do Senhor, mas era nossa, assumindo a nossa dívida, tornando-se impuro no meu lugar, tornando-se injusto no meu lugar, porque esse lugar era meu. Mas aprove a ti, ó Deus, enviar Jesus Cristo. E agora é o justo pelo injusto, é o puro pelo impuro, é o santo pelo pecador, que vai para a cruz. E assim, Pai, nós só te agradecemos, ó Deus, porque fomos atingidos por essa graça, Senhor. E nós queremos declarar, Pai, em alto e bom som: recebemos essa graça, Senhor, e não abrimos mão dela. Recebemos essa graça, Senhor, e não abrimos mão dela. Recebemos essa graça, Senhor, e não abrimos mão dela. Nós recebemos essa graça, Senhor, a graça da presença de Jesus em nossas vidas, pelo Teu Santo Espírito, e não abrimos mão dela. Aleluia. Assim te oramos, ó Deus. Continua falando aos nossos corações, ministra nossa alma, cura onde for necessário, Senhor. Espírito, alma e corpo se submeta, ó Deus, ao Teu poder, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia.